E obrigada por conversar com a gente, Gabriel. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, telespectadores. Eu que agradeço o convite. Gostaria muito de te ouvir sobre esse cenário que a gente está vendo. Antes de mais nada, ao que você acredita esse cenário aí de Ibovespa chegando nesse recorde histórico? Hoje pela manhã saiu uma pesquisa eleitoral, né, divulgada pela Bloomberg, em que o governador Tarcísio ultrapassou ali a intenção de voto no segundo turno, o presidente Lula, e isso foi um dos motivos que fez com que o Ibovespa, né, subisse bastante hoje. Além disso, nós tivemos alguns indicadores econômicos nos Estados Unidos, que foram divulgados também na parte da manhã. Eles vieram dentro do previsto, o que reforça a tese de que o Fed vai começar a cortar os juros agora na reunião de setembro. Então, essas duas notícias fizeram com que a bolsa subisse forte e renovasse a máxima histórica. Ou seja, a gente pode falar que principalmente foi uma questão envolvendo eleição, que é só ano que vem, a gente está ainda distante, mais de um ano aí à frente, mas ainda assim a movimentação diante de uma pesquisa eleitoral mostrou, no fim das contas, um grande efeito no Ibovespa no dia de hoje. Sim, sim. Acredito que o rally, né, rally eleitoral, como a gente costuma chamar Isso. aqui, já começou com força e à medida que a eleição se aproxima, ele deve ganhar cada vez mais peso, fazendo com que o Ibovespa, né, suba e desça à medida que um candidato ou outro ultrapasse aí e fique na liderança. E aí a gente teve esses números dos Estados Unidos que, como você muito bem relembrou, mais uma vez reforçam essa possibilidade de corte de juros já na reunião de setembro. E a gente teve números ao longo dessa semana também, olhando aqui para o Brasil, que mostraram talvez esse caminho de um corte de juros que deve acontecer talvez nesse ano, fim do ano ainda, vai demorar um pouco, mas que deve acontecer. De modo geral, a gente viu alguns movimentos e alguns dados que mostraram que a política monetária está fazendo efeito aqui no nosso país. Isso também pode estar influenciando, apesar de não ter sido o principal motivo, mas isso pode estar influenciando o Ibovespa aí nos últimos dias e inclusive no dia de hoje? Com certeza, Muriel, influencia sim. Acredito com menor peso, porque a pesquisa, né, ela ganhou maior peso hoje, mas eu concordo com você, sim, está influenciando. E à medida que os dados econômicos forem saindo e a expectativa de que um corte aqui no Brasil é, fique antes do primeiro TRI de 2026, também vai ajudar, contribuir, né, para o Ibovespa subir com força, o dólar cair e a curva de juros fechar. Perfeito. Aproveito para perguntar, inclusive, um pouco mais sobre essas expectativas dos investidores. A gente pode ver nos próximos meses um Ibovespa subindo para além dos 142 mil pontos, porque a gente sabe que assim como pode subir para 142 mil, pode de repente estar no 131 já, né? Sim, pode subir sim. Acredito que à medida que realmente se consolidar esse cenário em que o governador Tarcísio esteja à frente do Lula, por ele, o mercado acreditar que ele tem aí um rigor fiscal maior, né, ele tende a puxar o Ibovespa, tá? E o contrário também, né, seria para baixo, né? O Lula começar a ganhar uma margem maior, o Ibovespa tende a cair, já que o mercado acredita que ele não tem tanto rigor fiscal assim, não é tão comprometido com a política fiscal quanto o, o governador Tarcísio. E aí eu aproveito para te perguntar também, diante desse cenário, o que a gente pode esperar de um Ibovespa para o ano que vem, por exemplo? Porque se hoje, com uma pesquisa eleitoral que saiu, a gente já viu esse impacto no Ibovespa, eu imagino que pode acontecer no ano que vem. A gente sabe que realmente ano eleitoral é difícil, é um movimento de grande instabilidade, mas com cada nova pesquisa, com cada novo movimento, cada novo pré-candidato à presidência se lançando, a tendência é de que o Ibovespa oscile bastante diante desse cenário. Portanto, o que a gente pode esperar? 150 mil pontos ainda esse ano, ano que vem? Olha, Muriel, acredito que a tendência do Ibovespa é de alta, tá? Não só porque a política vai trazer certa volatilidade, mas porque a bolsa responde à curva de juros, né? Então, ela tem, à medida que a curva de juros cai, a bolsa sobe e vice-versa. Então, como os Estados Unidos vai cortar juros e o Brasil também vai cortar juros, isso vai impulsionar
a bolsa, né, o dinheiro que hoje está represado ali na renda fixa vai migrar para a renda variável, fazendo com que o Ibovespa suba. Se porventura, né, o governador Tarcísio ultrapassar o presidente Lula nas pesquisas, porque, porque o mercado acredita que ele tem um rigor fiscal e que ele vai manter as contas em equilíbrio, né, reduzindo o endividamento do país, acredito que a bolsa tenha uma tendência de alta mais forte. Mas isso não significa que, se o presidente Lula for reeleito, a bolsa vai cair. Ela vai subir, mas talvez numa magnitude menor, porque o presidente Lula ele tem um viés, né, mais à esquerda, em que você tem aí um gasto maior e uma dívida pública por PIB maior, e aí isso acaba fazendo com que a nossa situação fiscal fique um pouco menos comprometida, né, um pouco menos rigorosa, e cobra na curva de juros, cobra na inflação. Perfeito. E aí aproveito também para te perguntar de que forma que os investidores podem ficar de olho e como que eles podem se beneficiar desses movimentos realmente que a gente está acompanhando, ainda mais num pré-ano eleitoral aí. Claro. Hoje, o que eu recomendo aqui na corretora, né, para os nossos investidores, é ficar atento a essa migração de setor, né? A gente hoje tem o setor financeiro muito forte, então hoje a gente recomenda muito bancos e seguradoras devido à alta taxa de juros, mas a gente começa a ver uma rotação do setor. Então, o dinheiro provavelmente vai fluir desses setores que eu acabei de citar, vai começar a fluir para o setor de construção civil, varejo, e se lá nos Estados Unidos, né, houver aí uma queda vertiginosa de juros e a situação das tarifas, né, normalizar e não acabar atrapalhando o crescimento, as commodities, né, o petróleo e minério de ferro, enfim, commodities agrícolas, pode começar a subir, e aí as exportadoras de commodity, como a Vale, a Petro, Suzano, enfim, outras empresas podem também alçar novos voos e renovar as máximas, tá? Aquele cenário de que aquelas empresas que dependem muito de juros tendem a se prejudicar, isso continua, levando em consideração que a gente tem um juros que continua elevado em 15% e levando em consideração que talvez caia, mas ainda assim vai continuar muito alto? Sim, mas é que a cada ponto que os juros cai, acaba aliviando, né, uma boa parte, especialmente aquelas empresas que estão muito endividadas, quando você pega ali dívida líquida por patrimônio, ou enfim, algum indicador de alavancagem, né, à medida que isso vai caindo, a empresa consegue ter mais lucro e, consequentemente, as ações respondem, já que os preços seguem aí, né, os fundamentos da empresa, né? Então, mesmo tendo, né, um juros alto, comparando ali com a média do mercado, elas tendem a se valorizar bastante. Hoje é um exemplo, né? Se você pesquisar as empresas ali que estão mais endividadas e ver as altas de hoje, né, elas despontam aí. Por exemplo, o Magazine Luiza tem subido bastante, Vamos 3 está subindo bastante, Marfrig está subindo bastante, Cosan está subindo bastante, e são empresas que estão altamente alavancadas e que vão responder. Raizen, desculpa que eu esqueci de citar, são empresas alavancadas que vão responder bastante à medida que os juros caem. Então, eu saliento para os investidores que estão ouvindo a gente ficar de olho nessas empresas, né? Fazer uma pesquisa para ver as empresas que estão endividadas que vão se beneficiar nesse cenário em que as taxas de juros vão cair, porque elas têm uma margem de segurança muito boa para comprar. E, Gabriel, aproveito para te perguntar também com relação àquelas ações dolarizadas. A gente sabe, lá no começo do ano, a orientação era essa, levando em consideração que o real estava muito abaixo, aí a gente viu uma valorização muito grande do dólar. Mas aí, durante esse ano, o cenário foi o contrário. A gente viu uma desvalorização grande do dólar, no fim das contas, uma valorização do real, inclusive. A gente percebe que está difícil realmente entender qual seria o caminho do dólar nesse momento, e aí queria entender qual que é a indicação nesse caso. O ideal é pegar alguma ação que vai proteger desse impacto de uma alta do dólar, ou não necessariamente, diante aí dessa desvalorização? Muriel, eu tenho uma visão um pouquinho diferente da sua. Por Para mim, favor. o dólar é a tendência de queda, tá? Por quê? Explicando aqui. O fluxo estrangeiro tem voltado para o Brasil, né? Aproveitando aí o diferencial de juros, que é muito grande. Uhum. Então, você imagina que, à medida que os juros lá fora cair, esse spread entre os nossos juros e os juros dele vai aumentar cada vez mais.
Isso vai fazer com que o dólar entre muito dólar na nossa economia e jogue aí a moeda para baixo, fazendo com que o real se valorize. Então, particularmente, a minha opinião nesse momento é os investidores que têm ações lá fora, né, BDRs, enfim, algo dolarizado, eles fiquem atentos para realizar o lucro, trazer uma parte do dinheiro para cá, tá? Porque a tendência, né, é o dólar continuar caindo e você vê aí bancos e corretoras já revendo, né, o dólar para baixo, e acredito que essa tendência vai se confirmar, especialmente porque o presidente Donald Trump ele quer juros lá embaixo. Então, se ele jogar mesmo os juros lá embaixo, né, conseguir realmente convencer o Fed a cortar os juros de uma maneira acelerada, a entrada de fluxo estrangeiro vai ser muito forte entrando no Brasil. Eu até aproveito para te perguntar também o quanto que essa briga aí, Donald Trump com o Federal Reserve, inicialmente era com Jeremy Powell, agora é com a Lisa Cook, a outra dirigente, agora virou uma briga na justiça, né? Acabaram judicializando essa questão. Queria entender o quanto que isso pode afetar o nosso Ibovespa aqui. A gente percebe que isso afeta, de modo geral, o cenário lá das bolsas americanas, apesar de que, levando em consideração que os investidores estão esperando realmente algo acontecer, questão de judicialização, enfim, então o impacto não está tão forte lá no mercado lá fora, eu queria entender o quanto que isso pode, se tiver algum desdobramento novo, alguma atualização, isso pode acabar também respingando na gente por aqui. Pode sim, isso vai respingar na questão de fluxo estrangeiro entrando, tá? Eu acho muito difícil trazer volatilidade para o nosso mercado, eu acho que é mais a questão do fluxo vindo para cá, Tá. né? Vamos dizer que o presidente Donald Trump, nesse cenário, ele ganhe esse braço de ferro, consiga colocar os seus indicados que jogam a taxa de juros lá para baixo. Aí, como eu falei, o spread entre lá e aqui vai ser muito grande, o fluxo estrangeiro vem para cá, uma parte renda fixa, outra parte vai para a bolsa de valores, e a correlação entre investidor estrangeiro e bolsa ela é muito alta, né? Infelizmente eu não posso te mostrar o gráfico aqui, mas gostaria de te mostrar, né, à medida que o fluxo estrangeiro entra, né, o Ibovespa sobe e vice-versa. Então, eu acredito que se realmente houver, né, esse corte acelerado, e eu acredito que o presidente Donald Trump tem ganhado território aí nesse braço de ferro, o fluxo vem para cá no ano que vem, né, por causa das eleições, por causa desse cenário externo mais favorável à tomada de risco, e aí o Ibovespa tem aí chance de ultrapassar os 150 mil pontos, talvez, e ali região dos 175 mil pontos, etc. Tá? Então, eu espero uma alta forte se tudo der certo para o ano que vem. Agora, Gabriel, a gente viu essa mega operação na Faria Lima que pegou muita gente no susto e eu queria entender, de modo geral, o quanto que isso pode também respingar no Ibovespa. Hoje, aparentemente, respingou absolutamente em nada. Na sua percepção, isso pode causar uma insegurança para o investidor, não só brasileiro, mas também estrangeiro, ao ver as notícias, ao ver esse cenário, então, da Faria Lima realmente envolvida nesse cenário de crime organizado? Olha, o risco tem, né? É um cenário novo para a gente. Hoje não afetou nada, tá? Até de manhã a gente conversou bastante sobre isso aqui na nossa reunião matinal, para ter uma ideia de como isso afetaria. A gente ficou monitorando, mas não aconteceu nada, tá? Pelas atualizações, né? É algo muito pontual e muito centrado, então que não vai se alastrar para o sistema financeiro. Eu acredito que o maior risco seria se alastrasse para o sistema financeiro e aí, né, provocasse uma desconfiança generalizada. Mas, particularmente, Muriel, a minha opinião é de que isso seja extremamente baixa. Eu acredito que as autoridades vão conduzir esse caso com muita seriedade, porque, né, é o coração financeiro do Brasil e tem um impacto muito grande na economia. Então, eu acredito que não vai respingar tanto. Eu acho que vai ser algo bem localizado, vai ser extremamente transparente e a gente acompanhando as notícias, nós vamos ficar bem tranquilo e não vai afetar o investidor tanto aqui quanto lá fora. Maravilha, Gabriel Molo, analista de investimentos da Deicoval Corretora. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Volte sempre, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Aguardo o próximo ansiosamente. Obrigada, viu? Bom trabalho.